muito boa tarde. Hoje dia 26 de julho de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje mais um dia daqueles de a gente ter a oportunidade de bater um papo com o gestor, com quem cuida dos nossos fundos, com quem aloca o nosso dinheiro. Gosto muito dessa oportunidade e hoje eu vou receber o pessoal da 20 Partners, mas para falar de um outro fundo, um fundo mais recente que é o VILG, que é um fundo de logística, né? O 20 Logística. Daqui a pouco eu e você, então, conversamos com o Leandro Busquet e o Ilan Nigri, ambos lá da 20, vão falar da gestora e do fundo novo de logística, mais uma estratégia que a 20 está abordando, né? Já, vou falar dos fatos relevantes, vou dar uns destaques da semana e vamos falar muito mais do que só o fundo de logística, porque eu estava tendo um papo aqui agora, fora do ar, sobre fundo imobiliário que já merecia um programa à parte. Eu vou aproveitar um trechinho disso para repetir para você. Daqui a pouquinho, deixa eu só falar dos fatos relevantes. Dia 19 de julho, o XP Malls anunciou uma nova emissão de cotas. Aliás, 3 fatos relevantes de novas emissões. Mercado aquecido. XP Malls, quarta emissão de cotas, vai ser uma 476, ou seja, ela é só para investidores profissionais. No entanto, você que já é cotista do fundo, você vai receber um direito de preferência. Mesmo sem ser profissional, você pode exercer esse seu direito. Então, o montante da oferta é 430 milhões, o preço por cota, já o total do desembolso do cotista vai ser 104,93 e quem é cotista vai receber direito de preferência na proporção de 44,44%. Então, se você não tem problema que você não seja um investidor profissional. Se você tem, por exemplo, 100 cotas do XP Malls, você vai receber 44 direitos de comprar essas novas cotas. E aí é uma decisão sua exercer ou não, e também não é binário, você não precisa exercer todas. Você pode exercer 1, 2, 5, 10, depende das regras que tiverem sido definidas nessa emissão. Outro fundo fazendo algo muito parecido, isso foi anunciado dia 24, é o RBR Alpha Fundos de Fundos, o RBRF11, quarta emissão de cotas deles também, oferta 476, que é só para profissional, montante é de 220 milhões, o preço por cota é 103,40. Quem já é cotista tem direito de preferência, vai receber 60% da sua posição atual. Se você tiver lá 100 cotas, você recebe 60 direitos. Advogado fazendo conta de cabeça tem que ser tudo assim, entendeu? 100, 10, porque senão a gente se embanana tudo. E outro, 24/7, o CSHG Recebíveis Imobiliários, que é o HGCR11, vai fazer a 6ª emissão de cotas. Agora essa é uma ICVM 400. O que é isso? É uma pública mesmo para todo mundo, não importa se você é profissional ou não, qualquer investidor pode participar. O montante é de 250 milhões de reais, preço total por cota vai ser 108,54 e quem já é cotista vai ter direito de preferência, vai receber 40,71% de direitos de preferência. Depois, dia 23/7, o BTG Pactual Fundo de Fundos, BCFF11, isso é uma notícia muito importante para a indústria aqui. O fundo recebeu 2.265.000, que é referente à restituição de imposto de renda sobre ganho de capital com cota de fundo imobiliário. Você tem uma regra que diz que um fundo imobiliário, quando compra cotas de outro fundo e vende com lucro, ele tem que recolher imposto de renda. Não faz o menor sentido, porque se você pensar, um fundo que compra um imóvel e vende o imóvel com lucro, não precisa pagar imposto de renda. Mas se ele fizer isso com cotas de fundo imobiliário, o fundo tem que pagar. Então está na cara que houve um errinho do legislador quando fez isso. Os fundos entraram com pedidos na Receita Federal contestando e estão chegando as primeiras respostas da Receita. Então o fundo recebeu esses 2 milhões e pouco de restituição de um caso desse. Este fundo especificamente tem 12 processos administrativos protocolados lá na Receita Federal e já recebeu 6 milhões e meio, que dá mais ou menos 0,77 por cota. Mas não distribuiu ainda, o que a gente estava conversando agora há pouco. Por quê? Porque eles estão esperando um último parecer da Receita. De repente distribui. Aí a Receita muda de ideia, o gestor não pode te ligar e falar, devolve aquela grana que eu depositei na sua conta. Mas se a Receita Federal resolver que de fato não incide essa cobrança, ela vai devolver e esse dinheiro vai chegar para o cotista. Isso é importante porque eu estou falando especificamente desse fundo, mas todos os fundos da indústria serão beneficiados se mudar o entendimento da Receita. Destaques, olha aqui, ó, o boletim do mercado imobiliário da B3
Mais uma vez cresceu o número de investidores, já somos 362 mil investidores em fundos imobiliários. O patrimônio e o valor de mercado muito próximo, eu considero esse dado sempre muito importante. Muita gente vê esse gráfico aqui e fala, é bolha, está todo mundo comprando, ninguém sabe o que está fazendo. Se não soubesse o que estava fazendo, estava pagando caro por fundo imobiliário. Enquanto o valor de mercado e o valor patrimonial estiver próximo, é sinal que as coisas estão no preço, não estão pagando ágio, não estão pagando sobrepreço. Então, o valor de mercado dos fundos listados na B3 é de quase 62 bilhões de reais e o valor patrimonial dele 61,7. Então, tudo muito próximo, né? E esse dado também é importantíssimo, que é o da liquidez, que cresceu mais ainda. Em média, 77 milhões de reais têm sido negociados por dia em cotas de fundo imobiliário. Isso é segurança, isso é estratégia, isso é uma ótima notícia para o mercado. Quanto mais gente investindo, evidentemente maior a liquidez, também maior o número de fundos. Vamos lá, baixa aí o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, que é um e-book gratuito que eu escrevi, você encontra nesse site que está na sua tela. Ali tem as primeiras dúvidas para você que é um desses novos investidores e entenda o que vai fazer antes de investir, hein? Baixa o e-book, leia lá, tire suas primeiras dúvidas. E para quem quiser se aprofundar, tem o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse é um curso completo de praticamente 9 horas. Você vai entender tudo, da estrutura jurídica até a estratégia e a parte de tributação, para investir com consciência e encontrar os fundos que se adequam ao seu perfil. Pode fazer tranquilo, você vai sair satisfeito com esse curso. Me encontre por aí para bater um papo, manda o seu recado, manda a sua dúvida, a sua sugestão, comenta o programa de hoje, que a gente vai começar aqui a bater um papo com o Leandro e com o Ilan sobre o VILG principalmente, mas sobre muito mais. Primeiro, muito obrigado por vocês terem vindo do Rio de Janeiro, né, para bater um papo com a gente. Sempre um prazer. Não, o prazer é nosso, nós agradecemos muito aí o convite, sempre bom vir conversar com você. Muito bom, muito bom. A gente estava falando, então eu vou aproveitar aquele papo, viu? Vamos embora. Você estava contando do seu, né, da sua experiência anterior, você já trabalhou em empresa de capital aberto. Perfeitamente. Do setor imobiliário também. Né? Foi diretor e tal, tem uma experiência muito grande. E aí estava falando que agora, na sua experiência com fundos imobiliários, você percebe uma grande diferença principalmente na relação com o investidor e até na segurança do investidor, é mais ou menos isso? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma convicção muito grande que para o investimento em imóveis, principalmente em imóveis maduros para renda, o fundo imobiliário é um veículo muito superior em todos os aspectos, né? Tem aqueles que a gente já conhece, eficiência fiscal, etc. Sim. Mas assim, tem um outro lado, acho que as pessoas talvez não dê a mesma atenção, que na nossa visão, o fundo imobiliário tem um nível de governança muito superior a uma companhia aberta, né? E primeiro, assim, acho que a primeira razão bem óbvia é que o gestor não tem a habilidade de unilateralmente reter o caixa para investir como quiser, né? O fato da gente ter que distribuir 95% do resultado caixa todo semestre, a prática da indústria, na verdade, todo mês, né? Faz com que, para executar o mandato de investimento, né, que se propõe, o gestor tem o tempo todo que consultar de novo os seus investidores, né? Mercado, porque se a gente tem 100 milhões de reais para investir, depois de investir os 100 milhões de reais, se eu quiser continuar investindo na estratégia do fundo, eu tenho que voltar ao mercado para levantar mais capital. E para continuar investindo. E nem a habilidade de tomar alavancagem para continuar investindo. Perfeito, né? Perfeito. Eu não posso tomar um capital de giro e sair comprando o que eu quiser. Né? Então, até nesse aspecto, o fundo imobiliário ele tem uma governança superior. Né? E o próprio mindset da gestão, pelo fato de o fundo imobiliário ser medido principalmente pela geração de caixa, né? Porque é a geração de caixa que vai determinar o rendimento que vai ser distribuído, o dividend yield que o investidor está olhando. Então, o gestor está o tempo todo preocupado com isso, né?
o que é um pouco diferente de algumas companhias abertas, né? Porque as métricas são outras, o mercado olha para EBITDA, para múltiplo de EBITDA, que é uma métrica contábil, obviamente que guarda uma relação com caixa, mas não necessariamente de 1 para 1. Né? Então a própria preocupação do gestor com o caixa, o que é sempre muito mais saudável, né? Ter preocupação com fluxo de caixa, não há nada mais saudável para qualquer gestor. Então o próprio mindset é muito mais focado. Então, assim, nós somos fãs incondicionais da estrutura e do veículo como forma de... outro exemplo, né? A própria periodicidade de prestação de contas com o investidor, né? Enquanto numa companhia aberta é trimestral. Hoje em dia, como os relatórios mensais estão cada vez mais detalhados, cada vez mais bem estruturados, você acaba tendo o mesmo nível de informação que uma companhia aberta dá trimestralmente, só que mensalmente. Sim. Você distribui resultado mensalmente. Então, o escrutínio é muito mais presente, fora que você tem um perfil de investidor que é cada vez mais participativo, cobrando, questionando, perguntando e atento para os mínimos desvios. Então, isso, na nossa opinião, é super saudável para a indústria. Né? Muito legal isso, muito legal. Para quem não entendeu, ficou um pouco técnico, a grande diferença quando a gente fala da companhia aberta é que eu posso reter lucro. Isso. Então, o que é o dividendo? É uma participação no lucro, mas no fundo imobiliário, obrigatoriamente, tem que distribuir 95% do lucro. Se quiser reter alguma coisa, é só 5%. E numa companhia aberta, você põe no estatuto, as pessoas acham que é 25%, mas não é. Se colocar 10% no estatuto, é 10%. Então, tem o lucro, distribuo 10% e retenho 90%. E aí, com esse dinheiro, ele vai fazer novos aportes, novas aplicações, e o acionista tem lá que confiar o tempo todo que as decisões serão bem tomadas, né? E fora a possibilidade de se alavancar, que é tomar dinheiro emprestado. Isso. Então, retive lucro, mas ainda preciso de mais dinheiro. Então, pego o dinheiro emprestado e invisto. E o acionista ele só fica sabendo, ele não é consultado. No caso do fundo imobiliário, como não dá para pegar dinheiro emprestado? Tem até, depois eu vou falar, tem uma dívida, por exemplo, no VILG, vou pedir para vocês explicarem isso. Não dá para tomar dinheiro emprestado, ou pelo menos em grande escala, e tem que distribuir todo o lucro, é o que você falou, cada vez que quiser fazer novos investimentos, você vai ter que chegar para o mesmo cotista que investiu na última rodada e falar, quero mais. Isso. E se não foi próximo dele, não é uma questão de resultado. Se vier uma crise, todo mundo vai saber que você não é responsável por uma crise. Perfeito. Mas se você não foi próximo, não foi transparente... Ou se você fugiu do mandato, né? Fugiu do mandato, exato, e não vai ter mais dinheiro, né? Quer dizer, você errar uma vez, vai ser difícil de... Exatamente. Muito legal, assim, já começamos com uma aula comparando o fundo imobiliário com ações. Bem bacana. Vamos falar um pouco do VILG? Vamos. Bora. Eu acho que vale a pena, talvez, só antes do VILG, falar acho que um pouco da 20 né? como um todo, né? Eu acho que tem acho que algumas características que eu gosto sempre de lembrar da área imobiliária da 20, né? Que eu acho que são muito positivas para esse mercado de gestão de fundos imobiliários, né? Principalmente agora, onde é cada vez mais importante a gestão ativa, né? Você entender quem é a equipe que está por trás da gestão dos fundos, né? A gente somos uma equipe que está trabalhando junto há 7 anos, então acho que isso é importante, né? Uma equipe que trabalha junto há muito tempo, que passou por essa crise aí, sofrendo junto. Então isso dá uma tranquilidade do ponto de vista de horizonte de permanência que é muito saudável. E na gestora tem aquele sistema muito comum de partnership. Todos vocês são cotistas dos fundos da gestora, não do fundo imobiliário. Eu sei que você não pode. Mas... Essa eu acho que é uma outra característica bastante marcante da 20 como um todo, né? A área imobiliária é parte da gestora que tem outros produtos, private equity, crédito, infraestrutura. E somos uma partnership, são 29 sócios da gestora como um todo. E a 20 tem uma característica que os sócios investem nos produtos
que são geridos por nós, em igualdade de condições, obviamente, com os clientes, e em um percentual razoável. Então, o nível de comprometimento do patrimônio líquido pessoal de cada sócio com os negócios é bastante grande, o que gera um natural alinhamento de interesse. Sim. Então, acho que essa é outra característica que é bem interessante. Mesmo dos fundos imobiliários, vocês são cotistas dos fundos imobiliários na física? Sim, eu sou cotista do VISC, do VILG e dos outros que virão. Todos nós. Então, com um percentual muito grande da minha liquidez alocado nesses investimentos. Então, isso gera um alinhamento natural que é muito saudável, né? E aí, só para esclarecer, obviamente, vocês têm regras não só da CVM, como regras internas, de não poder negociar a qualquer momento, total, aquela coisa toda. É quase que um casamento perpétuo, porque é o período de restrição. Tem muita gente nova no mercado, né? Pode estar pensando, bom, mas então ele sabe antes o que vai acontecer, ele pode comprar antes, vender antes. Não pode. Se ele fizer isso, o ganho financeiro que ele possa vir a ter não vai compensar o tamanho da dor de cabeça, ele acaba com a carreira dele se ele fizer um negócio desse. A nossa diretora de compliance é ex-procuradora da CVM. Então a gente trouxe a xerife para dentro de casa. Então lá não dá para andar 1 milímetro fora da linha que o nosso compliance é muito sério, muito robusto. Então, de fato, a maior parte do tempo nós estamos restritos, não podemos negociar com as cotas, porque estamos com muita atividade nos fundos, né? Então, é por uma boa razão, né? Eu acho que outra característica que é interessante é que é um grupo com experiência imobiliária, né? Fundo imobiliário, em tese, você pode ter equipes com um perfil mais financeiro. Junta mercado financeiro e mercado imobiliário, mas se não tiver um pé no imobiliário, fica difícil. Pois é, a nossa origem é imobiliária. Então, eu trabalho com o mercado imobiliário há 25 anos, o Ilan há mais de 15. Fizemos incorporação, construção. Então, nossa forma de gerir a carteira é primeiro com viés imobiliário. Então, quando a gente vai olhar uma oportunidade, eu acho que no caso de logística isso é muito presente, porque eu acho que é uma tentação muito grande, né? Porque como você encontra ainda no segmento de logística, e é praticamente onde ainda se encontra contratos atípicos, onde você está garantido por 10 anos com aquele contrato, se for um bom pagador, quase que o imóvel perde a relevância, né? Você vai muito mais analisar o contrato, se é um contrato que vai te dar as garantias devidas, e é um fluxo de caixa por 10 anos. Interessante isso, mas eu costumo dizer que você jamais pode perder o olho do imóvel. Exatamente como a gente pensa. Concorda comigo? Totalmente. Exatamente como a gente pensa. A gente, obviamente, vai olhar o contrato, vai olhar o locatário, mas para nós tem que fazer sentido do ponto de vista imobiliário, né? Ou no mínimo a gente tem que ter consciência do negócio que a gente está fazendo. Exato. Eu posso até fazer um negócio que eu sei que aquele contrato está fora de mercado, mas na hora de precificar eu tenho que saber que lá depois dos 10 anos o aluguel de mercado verdadeiro vai ser tal que a minha taxa de retorno daquele investimento tem que justificar o preço que eu estou pagando agora. Então, e mais que isso, né, a gente tem uma preocupação da liquidez do imóvel, principalmente em logística, pós término do contrato. A gente tem que olhar para aquele galpão e saber, bom, se esse locatário for embora amanhã, quem entra eu tenho mercado para esse galpão. Então, essa é uma característica que a gente toma muito cuidado. Então, acho que isso vale para as outras estratégias que a gente... O mindset é sempre o mesmo. Mas, né? Cada segmento tem lá suas especificidades. Sem dúvida. Né? Só para a gente encerrar sobre 20 em geral, acho que vale dar um panorama geral das diversas estratégias que a gente segue, né? A gente veio hoje aqui para falar do VILG, cujo o gestor é o Ilan, mas a gente tem o VISC, que é o Coelho que já veio aqui, já é um habitué aqui do seu programa, que é o nosso fundo de shopping. E a nossa intenção é chegar ao final desse ano com mais 2 produtos na família, um fundo de escritórios e um fundo de fundos, que vai ser um fundo híbrido, que vai ter também poder ter um pedaço de CRI na carteira. Certo. Então, a nossa meta é chegar ao final desse ano com a família de 4 fundos.
com cada fundo com o seu gestor responsável. Né? Então, no caso do fundo escritório, ele vai nascer com uma cogestão do Ilan com a Érica, e o fundo de fundos vai nascer com uma cogestão do Coelho com o Luiz, certo, fazendo a transição para que tanto a Érica quanto o Luiz depois possam tocar. E, obviamente, eu sempre ajudando em todas as estratégias. Então, vou encerrar aqui. O Ilan quer falar também, né? 20 para a gente, para o Ilan poder falar do Vilgay. Então, vamos começar. O Leandro falou bastante do background dele, da experiência. Você é o gestor do fundo de logística. Por quê? Qual a sua experiência no mercado imobiliário? O que tem a ver com logística? Bom, obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil, com ênfase em estruturas. Então, que legal. Então comecei literalmente no campo, lá em obra, né, desde o primeiro ano de faculdade. Então, eu tive muita vivência na construção, né, desenvolvimento imobiliário, e acho que isso acaba te trazendo um background muito bom quando você vai para a análise de investimento na outra ponta. Né? Um galpão é basicamente a estrutura, né? Basicamente. Você tem, principalmente, a gente considera que no galpão fundação, né, é infra e a supra. Né? Basicamente, esse é o coração do galpão. Né? E aí, com isso, depois trabalhei durante muito tempo em corporação, depois fui no mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro, a gente, uma vez dentro do mercado imobiliário, você não consegue ficar muito longe, né? Você acaba... E aí acabei entrando na área no setor de real estate. Então, e acho que isso ajudou muito, né? Porque também na ótica de investimento, você saber como o developer, os desenvolvedores pensam, né? Porque ele olha na compra de terreno, quanto é que ele vai vender. Então a gente consegue também ter essa leitura. Né? E acho que também o diálogo acaba ajudando muito. Né? Então assim, eu estou na 20 desde 2009, já fazem 10 anos, com o Leandro já trabalhando há 7 anos. Acho que, como ele falou, o time é muito coeso, a gente se conhece muito, né? Cada um com seus skills. E o fundo de logística, na verdade, a gente começou a captação ano passado, em maio. Né? A gente fez uma oferta, a gente fez uma oferta 476, a gente conseguiu opcionar 2 ativos ano passado, que são ativos que a gente considera excelentes, de excelente qualidade. Mostrar a hora que você quiser, hein? Tá, a gente pode passar aí, que são os 2 ativos, o Fernão Dias Business Park em Extrema, na região, em Minas Gerais, né? Que é uma região a 100 km de São Paulo. Já está na tela. E o Privalha. E a gente captou na 476 65 milhões de reais. Pegamos um ano, acho que bastante atordoado, 2018, com greve de caminhoneiros, pré-eleição, Copa do Mundo. Mas acho que a gente teve sucesso na captação e a gente acabou, esses 2 ativos somavam 135 milhões. Então, até respondendo um pouco a sua pergunta, a gente captou 65, comprou 135. Da onde veio esse delta? A gente fez uma estrutura de compra a prazo, né, como a maioria dos fundos imobiliários fazem, e com uma estrutura de securitização onde o próprio vendedor recebe o dinheiro à vista. É por isso que a gente tem essa dívida no fundo de 76 milhões. O imóvel era meu e estava alugado. Primeiro, você me ajudou a estruturar um CRI. Não, funciona da seguinte maneira, você me vendeu a prazo. Certo. Eu te vendi a prazo. Só que você quer receber à vista. Certo. Então a gente chama um banco que antecipa para você que você recebe à vista. Ok, então eu vendi para você a prazo e aí eu vou lá e securitizo o que você me deve. Isso. Okay. O lastro é exatamente. Aí eu recebi tudo à vista. Exatamente. E eu fico pagando a securitizadora. Fica pagando a securitizadora. Mas você tinha metade do dinheiro que me deve. Não é isso? Sim. Que agora deve para quem comprou o CRI ou para a securitizadora. Então, assim, é uma maneira de alavancar, evidentemente. Você tinha metade do dinheiro, comprou 2 ativos que somam o dobro, é uma alavancagem. Exatamente. Dentro da regra, sem descumprir a CVM. E eu chamo isso de alavancagem sintética, né? Isso. E aí agora como é que faz? Tem que bater na porta do mercado e pegar o saldo do dinheiro ou o fluxo paga? Como que funciona isso? Isso foi estruturado de uma forma que, pelo prazo e pela condição de pagamento, o próprio fluxo de caixa acaba servindo a esse financiamento. Então, hoje a gente não tem uma necessidade de levantar capital para pagar ainda mais depois da segunda oferta, que o Ilão depois vai falar um pouco mais
à frente, que a gente comprou mais 150 milhões de reais em ativos, aí 100% desalavancado. Certo. Então aí o que a gente gera de caixa no fundo é suficiente para pagar os rendimentos e ainda servir a esse financiamento. Num cenário meio caótico, se os imóveis ficam vazios, ainda assim há então algum risco na alavancagem. Não é Tô tentando fazer disso uma explicação para todo mundo e serve para muitos fundos que fazem esse tipo de estrutura. Se os imóveis ficarem vazios, aí cessa o fluxo que paga as parcelas. Perfeito. Aí a solução é ir ao mercado, explicar a situação e fazer uma nova... Perfeito. Se se for esse o caso, sim, no limite extremo, se o mercado estiver fechado, se não tem dinheiro, o imóvel está dado em garantia, provavelmente vai ser executado, vai ser vendido, e aí se paga o saldo e o que sobrar vai para o fundo e distribui para o cotista. É isso aí. Por isso que é importante você ver o nível de alavancagem que você tem até pelo imóvel, né? No nível do imóvel, né? Então isso a gente sempre olha esse equilíbrio para ser saudável, né? Se não me engano, hoje tem mais saldo do que a dívida, não tem no fundo, não? Não. Hoje o nível de... Quer dizer, como a gente fez a segunda oferta e logo alocou, hoje a gente não tem um nível de caixa, vamos dizer, grande. Tem uma reserva de caixa lá de 30 e poucos 37 milhões. Mais ou menos quase metade. Mas não é acima do que a gente tem a pagar. É uma dívida de 12 anos, né? Sim. Então você tem 12 anos em tese para poder... Financeiramente falando, não vale a pena amortizar com o que tem em caixa. É melhor ficar pagando do que pegar esse dinheiro em caixa. Dívida, nesse momento não, quer dizer, né, é uma dívida de 7,5% mais inflação. Né? A gente ainda tem os ativos que a gente comprou a 10, 9 mais inflação. Os ativos que a gente está olhando no mercado ainda tem taxas acima de 7,5%. Certo. No momento em que essa situação se inverter, aí talvez faça sentido. Então, é legal. E obviamente tem que levar em consideração que você tem alguns custos. Primeiro que tem um período em que a gente não pode pré-pagar, que foi parte do acordo inicial, e tem um custo de pré-pagamento. Então a gente também tem que botar na conta esse custo para ver se vale a pena. Mas esse é o tipo de conta que a gente faz o tempo todo. É por isso que eu estou insistindo, porque quem está assistindo está entendendo de fato como funciona a cabeça do gestor e que as coisas não estão lá por acaso, né? Ele também tem acesso à mesma informação que a gente tem. Pô, se tem um dinheiro em saldo e tem uma dívida, por que não paga, né? Não é que não vai ser pago, mas vai ser pago quando for vantajoso. Exatamente. Enquanto a dívida é mais vantajosa do que gastar o dinheiro que está em caixa, deixa o dinheiro em caixa. Né? E na verdade o dinheiro está em caixa porque na aquisição que a gente fez, um módulo a gente não conseguiu comprar imediatamente porque teve um problema na diligência que a gente estava esperando uma certidão sair, que ainda está para sair, né? Ou então a gente pode usar, a nossa ideia é usar esse caixa ou para complementar essa aquisição, ou para fazer uma aquisição pequena, que caiba nos 30 e poucos milhões de reais, né? Nossa intenção não é deixar esse caixa parado. Então, não é essa a estratégia que a gente vai seguir. Eu acho que tem outro aspecto que é importante, é que quando a gente fez a 476 do fundo, nossa intenção era capital de 135, né? Claro. A gente usou o financiamento ou o pagamento a prazo como uma forma de viabilizar a aquisição de dois ativos que a gente achava excelente. A gente não queria perder a oportunidade de comprar esses dois ativos e eu acho que a gente fez o certo, porque hoje esses mesmos ativos no mercado já estão com teriam um preço 20%, 25% mais caro do que a gente pagou. Já um ganho de capital para o cotista. Ou já teria perdido o negócio, alguém já teria comprado. Exatamente. Você estava falando, e aí vai para os dois a pergunta, que então quando você compra, você está pensando nesse ativo lá para frente. E uma das coisas que está aqui no material que vocês trouxeram é um olhar para o e-commerce, né, que eu salvo engano, hoje 30% da demanda de galpões vem do e-commerce. O galpão de hoje vai servir para o e-commerce daqui a 10 anos? Qual é a eficiência que esse ativo tem que entregar para ele permanecer relevante? Acho que esse é um papo hoje, é um assunto que está todo mundo falando, né? Primeiro que acho que é muito novo. Se você pensar em e-commerce hoje é uma coisa muito nova.
A gente tem lido vários artigos, lá fora se fala em last mile, né, que é a última milha, né, eles falam 15 milhas, que serve para os Estados Unidos. No caso, no Brasil, a gente tem que entender um pouco da malha rodoviária, né, como é que é um pouco diferente, né, pode ser que sejam 30 quilômetros, um pouco menos, um pouco mais, né. Os galpões, assim, hoje quando se fala de galpão para e-commerce, é galpão perto dos grandes centros, né, se possível dentro desse raio de última milha, modulares, tamanhos talvez menores, né, para você poder ter os produtos que são entregues no dia a dia e pensando o que o cliente quer hoje. Ele paga um preço pelo produto, não só pensando no produto, mas em quanto tempo ele recebe aquele produto. Exato. Né? Ele tá disposto a pagar mais caro por esse produto. Né? Então, você ter um galpão perto da cidade, onde você possa fazer a entrega parcelada, né, que a gente fala, seja de caminhões pequenos, até moto, né? Temos empresas hoje no mercado, tipo como a Log, que está fazendo isso, né? Que já tem mini hubs dentro da cidade, casas, estacionamentos, que não deixa de ser o mercado self-storage foi totalmente impactado por isso. Exatamente. Né? Que é então, dentro da cidade mesmo. Eu acho que hoje, assim, e obviamente, assim, até no nosso portfólio, a gente tem locatários do segmento de e-commerce, que são galpões já ou big box, ou que estão dentro de condomínios logísticos, mas que também atendem a cidade. Então, acho que tem dois... Porque eu me lembro quando a gente se encontrou lá na Expert, a gente bateu um papo e vocês comentaram da qualidade, se não me engano, do Privalha. Isso. Que assim, então, pouquíssimos galpões no Brasil têm esse nível de eficiência. Não, os dois, né? O Privalha e o Fernão Dias Business Park, que é o galpão da Netshoes. Da Netshoes. Que ali você tem uma tecnologia de picking, de sorting muito moderna. Né? Você tem esteiras automatizadas, eles fizeram um mezanino, então quantidade de SKUs, né? Que é o Stock Picking Units, então assim, eles conseguem, hoje, se você, dependendo da horário que você compra, em São Paulo você recebe no mesmo dia. Né? Então, foi feito um investimento muito pesado. E a cubagem do galpão também. Isso é muito... Você não olha só a metragem, mas como você consegue posicionar os seus pallets, o tamanho das ruas, né? A altura também do pé direito, quantas... prateleiras você consegue colocar. Então, nesse sentido, o Netshoes é um dos melhores galpões assim, do mercado. Nós fizemos uma visita guiada com alguns analistas de mercado a esse empreendimento, né, o Fernão Dias Business Park, e estava presente junto com a gente o nosso parceiro estratégico lá, que é o Gilson Chiles, da Full. E ele estava falando que desafiando ali, ele é um cara que conhece muito o mercado, aquele galpão da Netshoes, do Fernão Dias, na opinião dele, é o galpão mais eficiente de cubagem do Brasil. Então, quer dizer, para o mercado de hoje, aquele galpão ele está absolutamente preparado para o e-commerce. Então, eu acho que eu fiz uma pergunta mal feita. Eu sei lá o que vai ser daqui 10 anos, mas se a gente olhar hoje, tem boa parte dos galpões existentes no Brasil não atendem a necessidade de uma grande empresa de e-commerce. Daqui 10 anos, sei lá, eu não sei, vocês também não têm que saber. Mas um galpão com eficiência desse que você está mostrando, você está falando, se sair essa empresa, entra outra. Essa empresa está num galpão que não dá para estar em qualquer outro. Uma empresa que precisa dessa eficiência, não adianta eu ter um galpão que minha família construiu. Cara, esse ficou no passado. Né? Verdade. E aí que entra, quando a gente fala de última milha, a gente tem visto muitas oportunidades dentro de São Paulo, né, no Rio de Janeiro perto também, que você acaba sendo galpões velhos, isso, que estão dentro da cidade, mas precisam ser remodulados, né? Retrofit, né? Que seja. E aí que entra o desafio, que você tem a questão da conta, né? Porque o terrenista lá, ele considera aquilo uma localização premium, né? Certo. E você tem o custo da construção, né? E versus o aluguel que você vai conseguir colocar ali. Né? E às vezes você tem um outro fator também, que é o potencial construtivo daquele terreno que está dentro da cidade, que às vezes você pode subir um prédio. Sim, aí você concorre com outros players, outros segmentos. Então lá fora você já tem tem em Nova York, assim, você já tem
os galpões, que são prédios, na verdade, dentro da cidade, que são para distribuir dentro da cidade. A Prologis, se eu não me engano, já está construindo um galpão de 2 andares. Eu já vi de 3 no Japão, da Prologis. Exatamente, 3 andares no Japão. O caminhão sobe ali. Então, assim, respondendo a sua pergunta, acho que já está mudando bastante. Está sendo feito adaptações, né, em relação. Acho que a gente já avançou muito, mas ainda tem muito ainda. Daqui a 5, acho que hoje falar de 5 anos para frente pode mudar muita coisa, né? O mercado está andando muito rápido. Eu vou colocar um slide aqui para você comentar, que é esse aqui, ó, daquele que se coloca a estratégia do 20 logística. Então tem e-commerce, condomínio logístico. Na verdade, a gente já estourou o tempo aqui e eu estou falando por conta, entendeu? Porque o papo está muito bom. Mas eu preciso terminar. Eu queria só que você falasse disso. Para quem está assistindo, se tem interesse em investir no VILG, explica qual é a estratégia do fundo para ele. Vamos lá. A gente tem aquele slide que você trouxe. Sei mesmo, conheço bem esse slide. A gente tem basicamente 5 atributos no VILG, né, em relação à nossa estratégia. Primeiro, assim, a gente tem a questão do e-commerce, né? A gente quer ter ativos que ou tenham locatários, que já praticam e-commerce, ou ativos que possam atender esses locatários. Né? Então, ativos, como eu mencionei, que são perto dos grandes centros, seja big box, também podem ser modulares, dentro de condomínios logísticos, então que possam atender esses locatários. Tá? Em segundo, a gente vai dar preferência, tá, nos atributos para condomínios logísticos. Eu prefiro ter um condomínio logístico versus um ativo isolado. Tá? Por quê? Mesmo que você não tenha o condomínio todo, mas você está dentro de um condomínio e isso leva mais eficiência para o seu locatário. Porque você leva mais eficiência. Hoje a tendência do mercado, os locatários eles buscam eficiência no custo. Então você dilui custo de segurança, custo de manutenção, ele consegue usar a área administrativa que está dentro do condomínio, refeitório, né? Então tudo isso atrai, você tem que pensar também como é que até no momento de baixo você vai ter que atrair locatário para o seu imóvel. Né? Terceiro, a gente quer ter parcerias com players estratégicos. Eu acho que o fundo já nasceu com um desses atributos, a gente conseguiu ter com os 2 primeiros imóveis, que é o Fernão Dias e o Privalha, como o Leandro mencionou, o nosso parceiro Gilson Chiles da Food Empreendimentos. É uma empresa que tem mais de 600 mil metros já desenvolvidos de galpão no mercado aqui de São Paulo, super experiente, ativos de qualidade. Eles fazem consultoria? Não, eles desenvolvem, eles compram um terreno e desenvolvem galpões. E, obviamente, locam esses imóveis. Né? É o tipo de parceiro perfeito para um fundo imobiliário. Mais ou menos como funciona num shopping. Eu diria até mais simbiótico e complementar, porque o negócio dele é desenvolver e vender. Certo. Né? O seu negócio é comprar ativo maduro. Então, estar próximo de um player como ele, né, e gerar uma relação de confiança que só 1, 2, 3 transações acaba gerando, é muito estratégico para nós, porque ele vai continuar produzindo ativos de boa qualidade e nós vamos ter, em tese, uma proximidade para conseguir fazer novos negócios. Então, é importante nesse sentido, né, a parceria com o player estratégico e depois também na gestão do empreendimento. Né? Ele tem uma estrutura para fazer a gestão da propriedade, né, que a gente chama de property management, né? E a gente usa isso para poder alavancar na escala para comercialização, para relacionamento com os prestadores de serviço. Então, isso é importante para nós também. Depois faltam 2 e a gente precisa... Vamos lá, acelerar. Vamos lá. O quarto atributo. A gente quer ter tanto um balanceamento entre contratos típicos e contratos atípicos. Legal. Tá? A gente entende que quando você olha para o contrato típico, por exemplo, a gente sempre olha o nível de aluguel que está naquele imóvel, né, em relação à região, ao mercado, né, se tem potencial para a gente ter um ganho naquele aluguel. Né? Então, assim, é importante, e esse balanceamento, e o contrato atípico também, por mais que a gente vai comprar, acho que
O Leandro mencionou muito bem, por mais que a gente faça um contrato atípico olhando para 10, 15 anos, a gente vai olhar qual o nível que aquele aluguel está, porque não adianta, daqui a 10 anos vai acabar aquele contrato. Sim. E sempre olhando o ativo, o imóvel, porque a gente quer ter certeza que eu consigo, se acontece alguma coisa, como é que eu realoco esse imóvel no mercado. Balanceando isso, numa época de crise, você tem um atípico que está lá te garantindo ele te mantém, consegue manter, dar uma segurança no seu rendimento, e também numa época de melhora de mercado, no típico, você consegue capturar isso ao longo do tempo. Que é o exemplo do Foxconn que a gente entrou, por exemplo, né, o Jundiaí Business Park. Ele está em nível de mercado, a gente comprou ele a R$17. Então, assim, hoje, Jundiaí estava com 30%, já baixou para 20% de vacância, né, no mercado de Jundiaí. A gente entende que a gente está num momento de recuperação. Certo. Então, a gente pode... O contrato típico, dia muito mais provável que a gente vai chegar no bolso do cotista. No atípico não chegaria. Como a gente acredita defende na crise, mas também não te ajuda na... Como a gente acredita que nós estamos no início de um ciclo de recuperação, ter um pouco de exposição para típico faz sentido. Perfeito. E a localização estratégica. Localização estratégica são jovens. Localização. É isso aí. Então, location. Precisava de um quinto atributo para colocar. Eu falo nas minhas aulas que 3 vezes localização, mas se for logístico tem mais um fator que é a localização. É verdade. Eu falo assim, ó, um escritório no número 1000 da Faria Lima ou no 1200 da Faria Lima é a mesma coisa. Agora no quilômetro 100 da rodovia dos Bandeirantes e no 110 da rodovia, não é a mesma coisa. Não é. Pode ter mudado se tiver um tudo, pedágio, pode ter passado um retorno. Então, localização em logística eu coloco um quarto fator, né? Localização é um quarto fator de logística. Tá certo. Bom, a gente poderia e deveria ficar falando aqui por mais 1 hora e para que a gente possa fazer isso, vocês precisam voltar. Vai ser um prazer. Porque a gente estourou bem o tempo, mas tenho certeza que quem assistiu adorou. Foi um belo papo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Nós vamos convidar mais vezes. Prazer. Sucesso. Vão vir provavelmente outras emissões em breve, não sei, mas a ideia é ir crescendo. Sim, sem dúvida. Com certeza. Esse e os outros. Sem dúvida. Bom, fica para uma próxima esse continuação do papo. Obrigado mesmo. Obrigado. Para você, tenho certeza que gostou. Manda uma mensagem, me fala como foi o programa. Um ótimo final de semana e até sexta que vem.